Olá, alunos! Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e a aula de hoje ela terá um formato diferente das anteriores, pois optei pela abordagem do assunto tabela periódica com o auxílio de uma ferramenta bastante conhecida por vocês, alunos, que é um aplicativo. Esse aplicativo é para o ensino e aprendizagem de Química. O nome dele é Tabela Periódica Educalabs. Para que você possa ter acesso a esse aplicativo, basta você ter um smartphone ou um tablet e o sistema Android. Acessar a Play Store e digitar Tabela Periódica Educalabs. Então vamos visualizar esse aplicativo que eu já tenho instalado aqui no meu smartphone. Esse é o ícone, tá, do aplicativo. Vou clicar, vamos esperar agora. Então, nós temos aqui a apresentação do aplicativo, tabela periódica Educalabs, e ele vai agora nos mostrar uma tabela periódica que não é essa mesma tabela que nós vemos no livro, não é aquela tabela que nós vemos ali no plano, aquela tabela superficial que você vê no seu livro de química ou em uma imagem da internet. Aqui, você pode aproximar, você pode afastar, você pode até mesmo mover a tabela de um lado para o outro. E você pode também, interagir com ela. Por exemplo, eu vou clicar aqui, cada um desses quadrados representa um elemento químico. Então eu vou clicar aqui no primeiro. Nós temos o nome, o símbolo, a classificação, a massa atômica. Se você clicar novamente, ele vai gerar mais dados sobre o elemento, tá? Propriedades gerais, propriedades químicas e até mesmo dados históricos. Por exemplo, o cientista que descobriu esse elemento, Henry Cavendish, em 1766. Qual cientista deu esse nome ao elemento? Foi o cientista Lavoisier, em 1783. Então nós temos ainda propriedades físicas, e note que bem no meio você tem aí o modelo atômico de Bohr para o átomo do elemento hidrogênio. Nós sabemos que o hidrogênio ele tem número atômico 1, ou seja, ele tem um número de prótons apenas 1. E ao redor do núcleo nós temos também apenas um elétron. O hidrogênio tem um próton e um elétron. Esse elétron está em uma órbita, em movimento, ao redor do núcleo central. Tá? Então, se a gente clicar em cima, fica na sua forma estacionária. Ok? E essa tabela atual? Como que ela se organizou? Né? Como que aconteceu essa organização dos elementos em linhas horizontais e verticais, como nós estamos vendo aqui atualmente? Bem, essa organização que nós temos nos dias de hoje da tabela deve-se ao cientista Dmitri Mendeleev, que no ano de 1869 ele teve a ideia de relacionar cada um dos 63 elementos químicos conhecidos na época com cartões. Então, para cada elemento químico conhecido nessa época, ele atribuiu um cartão. Nesse cartão, ele colocava lá o símbolo do elemento químico, entre outras informações. E ele colocava essa série de cartões que representava cada elemento químico, tá? Em uma série, em uma sequência horizontal, que nós conhecemos hoje como períodos, tá? Esse conjunto de elementos que se encontra em uma linha horizontal é chamado de períodos, e também ele organizou esses cartões em uma sequência, em uma série na vertical. Tá? Então fez um conjunto de elementos também na vertical, em uma coluna, que nós conhecemos hoje como família ou grupos. Ok? No entanto, ele não fez essa organização, esse agrupamento de elementos químicos
de forma aleatória. Ele fez de acordo com as propriedades desses elementos. Então, os elementos estavam ali, sequenciados, porque eles apresentavam algumas características em comum, determinadas propriedades químicas semelhantes, por exemplo. Então, ele fez uso do que nós chamamos de periodicidade, que é a capacidade de você prever, né? Você deduzir algo com base na análise de determinado padrão, né? Então, quando você analisa, tá, determinado fato em que você tem ali algo que se repete, você tem ali uma regularidade, você tem ali um padrão, você consegue prever o que vai acontecer, você consegue deduzir, porque você observou ali que existe uma sequência, existe ali uma proporção, existe uma relação, ok? Então, nessa organização desses cartões que ele fez, né, cada elemento estava ali, né, representado em um cartão, existiam cartões que estavam vazios, que não tinha nada. Então, Mendeleev ele deduziu que, na verdade, esses cartões que estavam em branco eram elementos que ainda seriam descobertos, correspondem a novos elementos que ainda não tinham sido descobertos, mas seriam descobertos. E quando descobertos, eles teriam propriedades semelhantes à dos elementos que estão naquela série, né? Então ele começava uma série, ali você tinha um cartão em branco, esse cartão era um elemento que ainda ia ser descoberto, mas quando ele fosse descoberto, Mendeleev já sabia que essa propriedade seria, as propriedades desse elemento seriam semelhantes a dos elementos que já estão ali naquela determinada série, ok? Então essa foi a contribuição de Mendeleev. Outra característica, Mendeleev organiza esses elementos em ordem crescente de massa atômica, ok? No entanto, atualmente, nós sabemos que os elementos químicos eles estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Essa organização deve-se a Moseley. Ele foi o responsável por organizar os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, com base nisso, vamos analisar aqui a tabela periódica. Então, por exemplo, o primeiro período da tabela periódica, a primeira linha horizontal, onde você tem uma sequência de elementos químicos na horizontal, é o período formado pelo elemento hidrogênio. E em seguida, nós temos o elemento hélio, ok? Então esse é o primeiro período da tabela periódica, formado pelo hidrogênio e pelo hélio, ok? Então, é assim que você faz a leitura da tabela periódica, pelo período, no sentido da esquerda para a direita, como você estivesse lendo o livro, né? Então, se perguntarem o primeiro elemento da tabela periódica, hidrogênio, o segundo é o hélio. Aí o terceiro elemento, aí você já vai para o segundo período, essa segunda linha, tá? Essa segunda linha aqui, segunda linha horizontal, iniciando pelo elemento lítio, tá? Nós temos aí o segundo período. E aí você vai seguindo a sequência, por exemplo, depois do lítio, nós vamos ter o berílio, em seguida nós vamos ter o boro, né? Depois do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Então aí é o período, o segundo período. Então, se nós contarmos aí quantas linhas horizontais nós temos um total de 7, tá? Que vai do hidrogênio, tá? Até o elemento frâncio. Você vai contar um total de 7 períodos, 7 linhas horizontais, ok? Não confunda com essas duas linhas horizontais que nós temos aqui abaixo da tabela periódica. Essa série é chamada de... Essa primeira série é a série dos lantanídeos.
Por quê? O primeiro elemento é o lantânio, por isso que recebe esse nome. E essa segunda série é chamada de série dos actinídeos. Por quê? O primeiro elemento é o actínio. E onde esses elementos, por que eles estão separados, né? Parece que eles não fazem parte da tabela, eles estão separados, mas na verdade não é isso, né? Olha onde esses elementos encontram-se, a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esses quadrados aqui transparentes? Vamos clicar neles. Olha o que vai acontecer. Ó, gente, interessante, né? Isso aqui é uma das melhores partes do aplicativo, tá? Ele nos mostra a tabela periódica no seu tamanho real, tá? Então observe como a tabela periódica ela é grande, tá? Então, ó, esses elementos que são apresentados como se estivessem separados da tabela, eles estão, na verdade, presentes no interior da tabela, mas eles são separados apenas devido à questão de estética, né, para não ficar algo assim tão grande, né? Ok? Entenderam? Então, ó, esses elementos eles estão presentes, a série dos lantanídeos está presente aí, ó, no sexto período, nessa sexta linha horizontal, e a série dos actinídeos está presente no sétimo período, que é a última linha horizontal da tabela periódica. Para voltar aqui ao normal, ó, é só você clicar novamente nesse quadradinho aqui transparente. Ó. Clicou, retornou ao original. Tá, gente? Então aqui nós temos os períodos da tabela periódica. Vamos agora identificar os grupos ou famílias, que são o quê? São as colunas. É a sequência de elementos químicos na vertical, ok? Então, para a gente identificar logo, de forma mais rápida, vamos aqui no ícone canto superior direito, onde você vê essas duas engrenagens, que é a configurações, né? Vamos clicar. Vamos agora em categorias, clique em metais alcalinos. Então, ó, o aplicativo já nos dá a primeira família da tabela periódica, que é formada pelos metais alcalinos, que são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tá? Então, ó, estudem o símbolo do elemento, tá? E relacionem um símbolo com o nome. É muito importante. Não precisa você saber o nome de todos os elementos químicos, mas você tem que identificar, tá? Os principais, tá? O símbolo do elemento químico e o seu respectivo nome, tá? Outra família é a família dos metais alcalinos terrosos, que é essa coluna ao lado, tá? É a segunda coluna, a segunda família da tabela periódica. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Outra família que nós temos é a família dos halogênios, tá? Representada aí, ó, pelo fluocloro, bromo e iodo acetato. A outra família, que o aplicativo aqui ele nos mostra, é a família dos gases nobres. Gases nobres representado pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, ok? Então, aí nós temos as principais famílias, tá, da tabela periódica. Então, para voltar aqui ao normal, você clica em categoria e todos. Então, nós voltamos aqui ao início. Então, ó, além dos períodos, né, além das famílias, nós também temos que entender que atualmente existe 118 elementos químicos. Mas como é que eu posso comprovar isso pela simples análise da tabela? Então, primeiramente, o primeiro elemento nós já sabemos que é o hidrogênio. Ok, se o hidrogênio é o primeiro elemento, vamos identificar agora, ó, quem que seria o último. O último é o oganesônio, de número atômico 118. Então, se o primeiro elemento, que é o hidrogênio, tem número atômico 1 e o último elemento tem número atômico 118, quantos elementos atualmente nós temos descobertos? Nós temos um total de 118 elementos químicos descobertos atualmente, ok?
Outra coisa que a gente pode visualizar é a questão das propriedades periódicas. Então, por exemplo, voltando aqui no ícone de configurações, vamos ver aqui algumas das propriedades. Vamos clicar aqui em eletronegatividade. Olha o que acontece com a nossa tabela, né? Observe que agora é como se cada um dos elementos ele tivesse, né, ido um pouco mais para frente do plano, né? Olha o que acontece. Então, desse lado aqui, ele está nos mostrando os elementos que são mais eletronegativos, tá? Ou seja, aqueles elementos que têm uma maior tendência em receber elétrons, ok? Então tá aí mais uma aplicação, né, que essa ferramenta pode nos dar, tá? Ela vai nos mostrando as propriedades periódicas dos elementos químicos. Há outras propriedades, tá? Mas por hora está bom aqui apenas essa. Vamos voltar aqui ao normal. Ok, alunos? Então, alunos, esse é o aplicativo, tá? Que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É muito interessante, tem muita informação, tá? Espero que tenha despertado aí o interesse e a motivação. Então, alunos, bons estudos e uma ótima semana.